Boa noite, meus irmãos. Estamos na segunda sexta-feira de outubro, mês do aniversário da nossa Escola Jesus Cristo, 85 anos. E coube a mim, nessa noite, uma tarefa muito importante e difícil para o meu coração, mas que eu pretendo desenvolver e desempenhá-la a contento. Flávio me pediu para fazer uma homenagem ao Rubens Fernandes Carneiro, aquele que foi nosso diretor doutrinário após a desencarnação do professor Clóvis Tavares em 1984. E ele intitulou essa homenagem com uma expressão muito significativa: Memórias do Coração. Porque realmente recordar tem tudo a ver com o coração, cor cordis, colocar o coração novamente. E é isso que nós vamos fazer hoje, em homenagem ao seu Rubinho, como todos o chamavam, lembrando algumas características, formando o perfil, o retrato espiritual de Rubinho, que com certeza ainda será incompleto aqui pelas nossas mãos, pelos nossos corações, porque deve ser muito maior, mas vamos fazer de coração e vamos fazer com a ajuda de muitos. E eu vou explicar por quê. Mas primeiro eu quero apresentar o livro que foi lançado em homenagem a ele, para que ficassem algumas de suas pregações marcadas por escrito, né, para que nós pudéssemos consultar, reler. Neste livro aqui, O Discípulo Fiel, que foi lançado 2 anos depois da sua desencarnação, em 2017. Aqui existem algumas pregações dele que foram trabalhadas na passagem, na transferência da linguagem oral para a linguagem escrita. E eu vou ler, como preparação para a nossa prece, a epígrafe do prefácio que na época me coube. É um trecho do livro Mãos Unidas, de autoria de Emmanuel, onde ele escreve: em meio de todas as ilusões e desvarios, sustentarás o amor ao próximo, como sendo a luz de tua marcha, e leal à própria consciência, ouvirás a cada passo a voz do eterno amigo a repetir-te nos recessos do coração. E entre todos aqueles que me seguem ou me procuram, o maior será sempre aquele que se fizer de todos o fiel servidor. Vamos fazer a prece. Nosso amado Jesus, estamos aqui hoje com os corações saudosos, mas felizes de poder relembrar este teu discípulo, Senhor, Rubens Fernandes Carneiro, que tantas lições deixou para nós, em nossas mentes e nossos corações, através da sua palavra, através dos seus gestos, através do seu modo de ser, através de todos os momentos em que ele realmente pôde demonstrar e demonstrou ser um discípulo fiel.
Por isso, nós agradecemos a oportunidade de ter convivido com Ele, de ter aprendido diretamente dele, de ter ouvido, Senhor, o Teu Evangelho dos Seus lábios. Que nós possamos, nesta noite, unir todos os nossos corações em direção a Ele para enviar a nossa gratidão, a nossa saudade, o nosso amor e, antes de tudo, agradecer a Ti, Senhor, que nos deste esta bênção de estar com Rubinho durante tantos anos. Assim, pedimos permissão para iniciar a nossa humilde reflexão. Assim seja. Então, meus irmãos, como eu vinha falando no início, nós fizemos, a escola fez este livro intitulado O Fiel, do Discípulo Fiel, que foi um título dado pelo seu genro, Elias Souza Neto, querendo mostrar e mostrando que Rubinho foi um discípulo fiel ao professor Clóvis, a Chico Xavier, a Allan Kardec e a Jesus. Então, esta capa mostra já conteúdo, a partir do título, o conteúdo do livro. E é o que nós vamos ver quando lermos o livro. Quem não leu ainda, pode até buscar o livro na escola, continua vendo, é só buscar Pedro, Tereza, E quem já leu, realmente reencontrou o Rubinho ali. Realmente eram pregações muito simples, muito diretas, que falavam ao nosso coração. Então, o prefácio me coube e eu vou iniciar a nossa reflexão, a nossa homenagem com esse pequeno prefácio. Escreve Batuíra pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier no livro Paz e Renovação, que Jesus não nos pede promessas brilhantes, nem necessita de afirmações labiais de fé. Ele conta com nossa fidelidade em quaisquer circunstâncias. Em dias de céu azul, ou quando a tempestade relampeia no teto do mundo, requerendo de nós bastante abnegação para sofrer o granizo e o vento sem atender aos apelos à deserção. Com ele no coração, afirma Batuíra, teremos o suficiente para executar as obrigações com que fomos honrados. A alegria hoje invade nosso coração em poder reunir pequena, mas importante parte da palavra de Rubens Fernandes Carneiro, realizada na Escola Jesus Cristo. Neste trabalho, dividimos com o leitor amigo a bênção de receber suas lições de coragem, esperança, paciência, compreensão, humildade, trabalho, amor e fidelidade à doutrina espírita e ao Cristo. Sentiremos sua voz vibrante de fé e lealdade que guiaram seu barco em mar nem sempre isento de turbulência. O discípulo fiel, Rubinho, servo bom e fiel, que multiplicou os talentos recebidos pelo Senhor, distribuindo-os com todos os que ouviram sua palavra. Deus o abençoe. Então, meus irmãos, Flávio pediu que fosse colocado o meu olhar, mas o meu olhar é pequeno. Ele não alcança, de maneira assim mais completa, o que realmente foi Rubinho. Então, eu pedi ajuda àqueles que já colocaram os seus corações registrados na época em que foi feita uma homenagem a ele, no mesmo ano em que ele desencarnou, através do jornal que havia, então, neste ano de 2015, Farol,
que homenageava, era de tiragem trimestral, e quando havia uma desencarnação de algum membro da escola, havia uma homenagem a essa pessoa. E então, no mês de setembro, Rubinho desencarnou em julho de 2015, no mês de setembro, algumas pessoas deram o seu testemunho, traçaram uma parte do perfil que elas conseguiram ver ou quiseram destacar em Rubinho. Foi muito interessante porque ninguém repetiu a característica do outro. Foi uma coisa assim espontânea e cada um colocou um pedacinho do perfil de Rubinho, formando um todo que realmente só a espiritualidade para explicar isso, né? Como que foi formando assim aos pouquinhos os pedaços, né? Como um quebra-cabeça, foi formando aquele quadro, aquele retrato, né? Do nosso Rubinho. Inicialmente, eu quero lembrar, escrito pela sua sobrinha e nora, Aninha, Ana Maria Fernandes, na orelha do livro, quando que Rubinho foi para a escola e uma característica marcante nele, quando Aninha escreve o seguinte: fazer amigos era uma das suas especialidades, mas o que mais tocou o seu coração foi o encontro efetivo com a doutrina espírita em 1954, na Escola Jesus Cristo, levado pelo seu patrão e amigo, Sr. Otávio Crisóstomo de Oliveira. A partir desse momento, descortinou para ele toda a verdade sobre o mistério da vida. É importante, né, esse detalhe para mostrar que desde 1954 até 2015 ele esteve presente na escola. A partir da desencarnação do professor Clóvis, em 1984, ele assumiu a direção doutrinária, substituindo o professor Clóvis. Mas antes disso, ele já trabalhava, já se dedicava à Escola Jesus Cristo. Já dava aulas, fazia as pregações, já conversava com as pessoas, sempre com aquele jeito paternal dele, receptivo, né, simpático, humilde, que cativava as pessoas e facilitavam que elas expusessem os seus problemas, porque ele era uma pessoa que inspirava confiança, porque sempre foi uma pessoa fiel, realmente, leal, né? Então, isso facilitava a ajuda, né? Então, eu vou começar por alguns detalhes, porque o jornal foi longo, né? As pessoas quiseram colocar o seu coração ali, e eu vou ler apenas o resumo de algumas pessoas, para a gente remontar, né, esse perfil, que ficou muito bom. Então, começando por Leonardo, seu filho, porque Rubinho recebeu de cada um título, e foi muito importante isso. Leonardo o chamou de o amigo e declarou: amigo meu, dos meus irmãos, de minha mãe e de todos aqueles que o rodeavam. Eu quero destacar aqui que eu, como uma das pessoas beneficiadas pela presença de Rubinho e que tive o privilégio de estar ao lado dele durante muitos anos, trabalhando de perto com ele, eu
posso confirmar com certeza e dar meu testemunho de que tudo isso que as pessoas falaram dele foi verdade, é verdade, né? E é muita coisa para a pessoa conseguir formar esse retrato, precisa realmente de muito trabalho. Mara, sua filha, deu-lhe o título de o pai de família. Para nosso pai, o conceito de família foi estendido a muitos. Então, esse o pai de família não era só para os 5 filhos dele, era a todos, porque ele estendeu a muitos, a todos que chegavam e eram por ele recebidos. A ideia de família para ele ia muito além dos laços consanguíneos. Nosso pai foi um homem de fé inquebrantável. Eu sou testemunha dele porque a nossa família, eu, meu marido, meus filhos, né, também nos sentíamos filhos dele. Quantas e quantas vezes ele nos recebeu em sua casa e quantas vezes ele recebeu muitas pessoas em sua casa. Às vezes a gente passava de carro ali em frente à casa dele e via alguém que estava entrando na sua casa, à tarde, à noite, ele abrindo os portões da casa para a pessoa, né? Então, realmente, ele estendeu esse conceito de família a muitas pessoas, né? Tenho testemunho de uma neta sua, Isabel, que o chamou de o educador. Com ele aprendemos a aprender. Aprendemos que a morte não existe e que estaremos sempre ligados pelo mais forte e lindo elo, o amor. Foi muito bonito esse texto de Isabel. E na escola eu começo com o testemunho de Ana Maria Sade, que o chamou como o centurião da fé, fazendo, né, que nós nos lembrássemos do centurião de Cafarnaum, que foi aquele personagem cuja fé foi elogiada por Jesus, né? E ela o chama de o centurião da fé. E escreve o seguinte: Rubinho foi um homem de fé e confiança associadas à obediência, o que o fazia perseverar naquilo em que acreditava. Olhem a sequência, né? Se nós não temos fé, nós não perseveramos. Então, Ana Maria descreveu de uma forma concisa e perfeita, né? Associadas à obediência, o que o fazia perseverar naquilo em que acreditava. E ele sempre acreditou na divina providência, na presença de Jesus em nossas vidas. Muitas vezes eu ouvi dele: Jesus está no leme. Calma, Glenn, Jesus está no leme. Parece que eu estou ouvindo ele falar isso, né? Então, ele tinha uma fé realmente, como sua filha falou, inquebrantável. Podíamos estar passando pela situação mais difícil, ele se mantinha perseverante, com coragem, né? Porque era essa fé que o sustentava. Tem uma característica muito importante aqui, lembrada por Alcione Peixoto, que o chama o servo de Jesus. E ela fala o seguinte: surpreendia pela coragem de encarar novos desafios. Sua fé espírita o conduzia sempre. Indicava nova estrada para o novo caminhar de mais uma vida. Era um estudioso da mediunidade,
Conhecia como poucos os meandros de um processo obsessivo. Na tribuna, atuava com a simplicidade dos bons, com a nobreza dos justos, com a naturalidade dos que sabem. E aqui também vou colocar o meu olhar, porque trabalhei muitos anos com ele, no grupo mediúnico da Escola Jesus Cristo, assim como a Alcione. Por isso ela tem condição de falar o que falou, porque nós presenciamos a ação dele no grupo mediúnico da Escola Jesus Cristo, que leva o nome de Emanuel, no grupo Emanuel. Rubinho tinha uma capacidade de perceber, como ela fala aqui, né? Conhecia como poucos os meandros de um processo obsessivo. Às vezes a pessoa chegava lá na escola, ele recebia essa pessoa na salinha dele, sala Dr. Bezerra de Menezes, onde ele fazia o atendimento fraterno, e ele percebia o tipo de obsessão que a pessoa estava sofrendo. Ele percebia, às vezes, o porquê daquele processo obsessivo e como ele deveria agir, como indicar o que, levar a que trabalho. Nós que trabalhamos na mediunidade, nós sabemos que há necessidade, sim, da ajuda, lógico, espiritual, né, do processo, mas o processo de desobsessão é complexo. Então, o que Rubinho fazia? Dava a assistência espiritual, levava ao grupo mediúnico, muitas vezes para começar a frequentar, assistindo, né? Trazia para o passe, sobre o qual eu vou falar, né? E indicava um trabalho. Eu conheço pessoas que até hoje estão na Escola Jesus Cristo, que entraram debaixo de uma obsessão séria. E Rubinho olhava para a pessoa e falava assim: você vai trabalhar na sopa. Para outros, você vai trabalhar na costura. Ele indicava o trabalho que ele percebia só mesmo, né, com uma mediunidade, com conhecimento, para saber qual remédio era o remédio para aquele diagnóstico que ele estava fazendo, né? Profundo conhecedor da mediunidade, discreto, né? Não falava que era profundo conhecedor, né? Uma vez até mostrou para todos nós, assim brincando, que ele uma vez tentou psicografar, mas recebeu uma mensagem que aquele não era o trabalho dele. Então, ele era uma pessoa simples e sábia, né? Porque ele sabia curar as pessoas, ele trabalhava junto com o alto nesse processo de desobsessão, né? Então, é o que a Alcione coloca aqui, que foi assim um detalhe importantíssimo, porque quem trabalhou com ele na parte mediúnica realmente sabia que o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, o que ele estava indicando era o remédio para curar as pessoas, e curava, né? Robinson, meu marido, o chamou o pescador de almas para o trabalho. O pescador de almas para o trabalho. Deu-nos a honra do serviço no bem, sempre a mostrar que o caminho de nossa redenção são a escola e a oficina. É tão importante isso. Eu me lembro uma vez, né? Está num dos livros de Chico Xavier, em que Chico fala: se alguém chegar perto de você e falar que vai capinar o mundo, dê a ele uma enxada. Quer dizer, não dificultar o trabalho da pessoa,
Não privilegiar apenas alguns. Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Tem lugar para todo mundo. Né? Tem lugar para todo mundo. Inclusive, isso vem desde o professor Clóvis Tavares, que também, quando às vezes a pessoa estava muito eufórica, né, com a doutrina, aí querendo trabalhar aqui, ali, e lá, e mais em outra cidade, e uma série de diferentes trabalhos, e o professor Cláudio falava assim, mas aqui na escola tem tanto trabalho, por que você quer trabalhar fora? Né? Porque na escola tem trabalho, é só a gente buscar, né? Querer trabalhar. Não precisa ser trabalho de destaque, porque às vezes o trabalho que vai ser o trabalho de cura para nós é aquele que não vai aparecer. Eu me lembro do meu início na Escola de Jesus Cristo, que eu entrei lá em 1979, ainda era o professor Clóvis, que era o diretor doutrinário, né? Era uma época muito boa em termos de cooperação, de trabalho em conjunto. Então, nós nos reuníamos muitas vezes em mutirões para limpar a escola, para pintar a escola, para modificar. Nós fazíamos isso. E havia uma pessoa, que eu quero lembrar aqui, né, que trabalhava em silêncio, mas trabalhava todos os dias na escola, que é seu Caput, pai de Cirlei, né? Muito querido e amado por todos que o conheciam, que era o exemplo do cristão, aquele que fazia o trabalho pesado, aquele que trabalhava em silêncio e tornava a escola aquele ambiente agradável para que nós, quando chegássemos no domingo ou na sexta-feira, encontrássemos a escola direitinho, né? Então, esse trabalhava realmente com amor, né, pela escola. Mas voltando aqui, então, Rubinho também nunca negou trabalho às pessoas. E isso é uma honra, como Robson fala aqui, a honra do serviço no bem. É bom trabalhar, né, na escola. Abigail Peixoto de Oliveira, que é uma pessoa também que está há muitos e muitos e muitos anos na escola, inclusive trabalhando na mediunidade, né, pregadora também. Ela fala que Rubinho era o amigo dos carentes e necessitados e descreve da seguinte forma: buscava orientação e consolo para as dores e mazelas de todos que o procuravam. Todos. A todos ouvia pacientemente. Exercia a caridade simples do sorriso, que não negava aos conhecidos. Olha como essas coisas simples, mas que saem do nosso coração, marcam as pessoas, né? Então, a Abigail teve essa sensibilidade de perceber, né, o sorriso de Rubinho, né? Ele não negava o sorriso aos conhecidos, cujo efeito é sempre benéfico. Os pedidos eram tantos que fundou o trabalho de passes, irmãos de Célia Lúcia. E aqui também vou colocar o meu olhar. Estávamos eu e Rubinho naquele corredorzinho que dá para a sala de passes. Não me lembro exatamente o dia nem a hora, nem porque nós dois estávamos na porta da sala de passes, mas deveria ser uma sexta-feira. Mas ele virou para mim e falou assim: Glenda, eu estou pensando em cumprir um desejo de Clóvis.
Clóvis tinha o desejo de manter a escola aberta todos os dias da semana para atender as pessoas. Pensando nisso, eu vou fundar um serviço de paz para que todos os dias as pessoas possam vir à escola tomar passe e ser orientadas. Porque até então o passe e a pregação eram às sextas e domingos. E aí ele falou assim: e vou dar a esse serviço o nome de Célia Lúcius, Irmãos de Célia Lúcius, atendendo a um desejo antigo de Clóvis e homenageando esse espírito protetor e amigo da escola. E assim, em 1986, foi fundado o serviço de orientação e passe, denominado Irmãos de Célia Lúcius, que funcionava segunda, terça, quarta e quinta, às 4 horas da tarde, com uma pregação de meia hora até 4h30, e de 4h30 às 5, o serviço de passe. Atualmente é terça, quarta e quinta, às 16 horas. Frequentado por muitas pessoas que levam seus idosos, suas crianças, e as pessoas são orientadas, às vezes pessoas até que nem se dizem espíritas, são levadas e são beneficiadas, são curadas realmente, né? Então, 2 anos depois da desencarnação do professor Clóvis, ele funda esse serviço, que foi lembrado por Abigail. Rafael, meu filho, Rafael Rezende, o chama de o contador de histórias, que foi também uma característica assim, muito interessante, destacada, porque todo mundo que conheceu o Rubinho sabe que ele sempre tinha uma história para contar, né? E Rafael escreve: era visível sua alegria quando estava na escola Jesus Cristo, personificando o primeiro versículo do capítulo 122 dos Salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sua simplicidade, espontaneidade e autenticidade eram tamanhos que em suas aulas e pregações sempre havia o relato de uma história ou um caso que fazia com que todos rissem, mas que nunca se resumia a apenas um caso engraçado, porque invariavelmente deixava-nos uma lição. A pedagogia e didática adotadas por ele, embora se utilizasse de histórias e casos reais, se aproximavam da pedagogia adotada por Jesus, que utilizou parábolas para ministrar seus ensinos, facilitando a compreensão e a memorização de todos quantos ouviam. Eu me lembro, porque eu também assistia às suas aulas na Turma Nina, eu me lembro que no final das aulas, a gente se olhava e a gente sorria. A gente saía feliz da aula de Rubinho, leve, né? Porque ele passava isso, ele ensinava a doutrina, o lado sério da doutrina, mas ele arrumava de tal maneira que a gente saía feliz, sorrindo, brincando um com o outro, conversando. A gente saía bem da aula de Rubinho, né? Às vezes ainda conversando com ele, um conversando com o outro. Era muito bom assistir a aula de Rubinho, desde o início até o final, né? E com esses detalhes de histórias, de alguma coisa assim que nos levasse a sorrir ou a rir, né? A gente memorizava mesmo. Era como a história, né, de uma parábola. Ele sempre contava alguma coisa que fazia com que nós memorizássemos aquela lição, né? Isso é uma didática que nem todos sabem usar, né?
E Celso Vicente Mussa Tavares, então diretor doutrinário na época do jornal, em 2015, né, ele escreve o seguinte: Rubens Fernandes e Clóvis Tavares, amigos em Cristo. Desde então, da desencarnação do professor Clóvis, uma palavra o acompanhou inabalavelmente: fidelidade, outra característica de Rubinho. Preservou a linha evangélica da instituição conforme recomendação do benfeitor Emanuel, porque Rubinho, após a desencarnação do professor Clóvis, recebeu algumas cartas, algumas orientações através de Chico Xavier, de Dr. Bezerra e de Emanuel. Recusou com muita firmeza algumas propostas supostamente valorosas que lhe foram endereçadas. Tais propostas apareciam sob o rótulo de modernas e indispensáveis, quando na verdade eram perturbadas e perturbadoras. Olhem como foi necessária muita firmeza, muita convicção, muita fidelidade, como o Celcinho aqui destaca, para que ele continuasse, né, na linha do professor Clóvis, para que mantivesse a escola como o professor Clóvis fundou e como o professor Clóvis conduziu por 49 anos. Rubinho foi convocado desde a primeira hora de sua direção doutrinária a cumprir a grave exortação do Cristo: seja vosso dizer sim, sim, não, não, pois o que passa disso é de procedência maligna. Está em Mateus 5, 37. E o meu traço do perfil de Rubinho, eu vou ler um trecho apenas, né, que eu o considerei como o guerreiro do bom combate. E me baseei numa mensagem que foi recebida no Grupo Emanuel, endereçada a ele, Rubinho, em 1995. Olhe como os espíritos, né, já vão nos preparando, mostrando quem é a pessoa para o que vem a seguir. 1995. Passados 20 anos da recepção de uma mensagem que um amigo espiritual envia a Rubinho, observamos como ela se apresenta ao recordarmos seu perfil de coragem diante da luta, de confiança na divina providência e de amor a Jesus, que sustentava seu coração na prece e no trabalho em sua seara. Guardou a ele, feliz, esperançoso, identificado. Guardei-a eu, silenciosa, admirada, compartilhando. Em 3 pequenas estrofes, ele era caracterizado como um guerreiro. Guerreiro da paz, que caminha de dia na luz do Senhor em santa harmonia. Guerreiro da fé, que planta e confia, pois o fruto virá no sol da alegria. Guerreiro do bem, que ora e trabalha, pois o amor de Jesus aquece e agasalha. Que combates enfrenta um guerreiro da paz, da fé e do bem? Que armas escolhe? Como se prepara? Que vitórias espera? Inicialmente,
Parece-nos que Rubinho seguiu o roteiro apresentado por Emmanuel em Fonte Viva, capítulo 162, Dentro da Luta. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Emmanuel. Com base na leitura do texto citado, vemos que, como guerreiro da paz, da fé e do bem, dentro da sua luta, não solicitou o desaparecimento das pedras do caminho, mas insistiu na recepção de pensamentos que o ajudassem a aproveitá-las. Não suplicou a extinção das dificuldades, mas procurou meios de superá-las, assimilando-lhes as lições, sabendo que a árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. Eu vou deixar o finalzinho para ler após alguns agradecimentos que as pessoas usaram para terminar seus textos. Sinto-me vinculado, comprometido a lhe ser grato eternamente. A você, Rubinho, nossa eterna gratidão pelas oportunidades de trabalho na seara do nosso Divino Mestre. Agradeço a Deus a bênção de sua amizade, minha eterna gratidão. Muito obrigado pelas grandes lições, tio Rubinho. E, concluindo, eu vou ler o finalzinho do texto que eu fiz, que é o seguinte: usando o capacete da esperança e a couraça da caridade, Rubinho avançou perseverante em sua luta, combatendo o separativismo, a descrença, a treva da ignorância, empunhando uma espada constantemente recoberta das flores da boa vontade, da humildade, do trabalho e da esperança. Unimos nossas vozes no canto de sua vitória. E o final do texto de Celcinho, que já é para nós hoje uma preparação para o nosso domingo, quando faremos a nossa homenagem ao professor Clóvis Tavares, uma vez que Celcinho uniu os dois nomes, né? O nome de Rubinho ao nome do professor Clóvis, né? E ele escreve assim, aliás, o início, por enquanto. Recordo-me com enorme carinho de uma comovente declaração que o nosso Rubinho tantas vezes pronunciou em suas aulas e pregações na Escola Jesus Cristo, a de que ele se sentia um dos maiores amigos de meu pai, Clóvis Tavares. Me lembro muito disso, muito. O primeiro, talvez, ao lado de outros tantos. Sensibilizava-me a escutar a sua voz embargada de emoção, revelando nas lágrimas da saudade o quanto aquela amizade lhe fazia falta ao coração. E aí, no final, ele escreve: Clóvis e Rubens, que esta amizade cristã, que une o fundador da escola ao seu primeiro sucessor, seja um selo de união eterna a resplandecer sobre todos nós, pequeninos aprendizes deste educandário dileto de Jesus. E aí assina Celso Vicente Múcia Tavares, e que era, na época, o diretor doutrinário da Escola Jesus Cristo, né? Então, essa amizade, que com certeza sabemos que permanece, porque não foi uma amizade qualquer, foi uma amizade em Cristo,
né? Sabemos que nos beneficia, como Celcinho desejou aqui, né? Expôs o seu desejo muito justo, né? E muito amoroso, seja um selo de união eterna, porque os espíritos que se unem por amor ao Cristo ficam unidos no trabalho. Então, que seja realmente este selo de união eterna a resplandecer sobre todos nós, que nós possamos receber a luz dessa união. E que união bendita! Clóvis Tavares e Rubens Fernandes Carneiro, né? Pequeninos aprendizes deste educandário dileto de Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos recordar tudo que nós temos aprendido, né, na escola Jesus Cristo, tudo que nós já aprendemos com Rubinho, através das suas palavras, dos seus gestos, das suas atitudes, né? Aprender tudo que nós aprendemos com o professor Clóvis, que vai ser lembrado, né, daqui a 2 dias, né, no domingo, e que nos momentos de turbação, nos momentos em que as ondas estiverem mais bravias, que nós não vacilemos, que nós possamos lembrar dessa firmeza de Rubinho, dessas palavras dele: Jesus está no leme. Porque, como eu coloquei aqui no prefácio, né, do livro Discípulo Fiel, eu coloquei: sentiremos sua voz vibrante de fé e lealdade, que guiaram seu barco em mar nem sempre isento de turbulência. Nós não navegamos nesse mundo em mar sereno, num laguinho tranquilo, límpido, não. Nós estamos no trabalho, num planeta de provas e expiações, num trabalho difícil de manter, porque é o trabalho do Evangelho. Então, enfrentaremos lutas internas e externas e temos que combater o nosso bom combate, né? Então, nosso barco nem sempre estará no mar isento de turbulência, como realmente o de Rubinho não esteve. Diante das suas dores imensas, ele continuou firme, continuou com fé, porque ele não se turbou ouvindo as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E era isso que ele seguia. Eram essas palavras de Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Nós cremos em Deus, cremos no Pai, temos que crer no Filho que ele enviou para nós. E era isso que Rubinho exemplificava para nós. E isso nos fortalecia, né? Nos dava essa força. Mas ele não nos abandonou. Ah, agora seu Rubinho não está mais conosco. Está conosco, trazendo as suas ideias, a sua fé, inspirando-nos nas nossas atitudes, nas nossas decisões, presente muitas vezes na escola que ele amou e ama até hoje. Não podemos duvidar disso, porque senão, o que é que nós aprendemos com ele? A dúvida? Não, a fé. Guerreiro da fé, o centurião da fé, a perseverança, a fidelidade a Jesus. Se nós fraquejarmos,
nós não teremos sido discípulos dele e não estaremos contribuindo para que esse título desse livro seja verdadeiro, seja real. Ele foi e é um discípulo fiel. Então, que sejamos, né? Vamos imaginar aqui também nossa foto, começando os degraus dessa escada, né? Então vamos nos colocar aqui, porque somos fiéis a ele, somos fiéis ao professor Clóvis, a Chico Xavier, a Allan Kardec e ao Cristo. Então, que Rubinho possa receber a nossa homenagem simples, mas que foi do coração, foi realmente memórias do coração, né? Uma recordação que nos fez muito bem, que aliviou um pouco essa saudade, porque sentimos a sua presença, sentimos que ele está conosco nesta hora, agradecendo, né? Como ele falou quando foi feito esse livro, ele enviou uma mensagem na sua simplicidade, na sua humildade. Ele falou assim: não precisava nada disso. Quer dizer, o livro, né? Não precisava nada disso. Mas é bom, porque o livro espalha os conhecimentos. Muito dele, isso, né? Mas precisava sim. Ele não precisava, mas nós precisamos, né? Nós precisamos ouvi-lo novamente. Nós precisamos estar empunhando este livro, relendo, grifando, para nós nos sentirmos novamente nas cadeiras da Escola de Jesus Cristo, olhando Rubinho na tribuna. Então, que ele possa receber a nossa homenagem e que Deus o abençoe na continuidade do seu trabalho. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos a bênção desta hora de nos reunirmos em Teu nome, no mês de fundação, do aniversário de fundação da Escola Jesus Cristo, tanto no plano espiritual quanto no terreno, por Nina Aroeira, pelo professor Clóvis, quando tivemos a oportunidade de recordarmos, Jesus, a figura de um dos Teus discípulos, de um fiel discípulo do Teu Evangelho e que nos ensinou tanto e que nos orientou durante tanto tempo. Que ele possa receber toda a nossa gratidão, todo o nosso afeto, todo o nosso amor, toda a nossa saudade, e que Tu, Senhor, nos abençoe, que Tu estejas conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.